Bom, brasileiros pagaram aí mais de 2 trilhões e 800 bilhões de reais em impostos no ano passado. Houve um aumento na arrecadação de 11,5% em relação a 2021. Para a gente entender melhor essa alta aí nas arrecadações, mesmo enquanto o país enfrentava os reflexos da Covid na economia, nós vamos conversar agora com o advogado Bruno Romano, que é especialista em direito tributário. Bom dia, doutor Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui presente. A gente conta também para essa entrevista com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo novamente, Diogo. Bom, primeira pergunta então para o doutor Bruno. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, né? Ainda mais comparada aos países ricos da OCDE. Que é o grupo das 34 economias mais desenvolvidas do mundo, porque a gente paga muito imposto, mas tem um retorno, um serviço de péssima qualidade, ainda mais comparado com os países que têm a mesma carga ou uma carga tributária parecida. Como fazer essa conta ficar mais justa? Inicialmente, bom dia também ao Diogo. Com relação a essa equalização de carga tributária, o mais coerente seria haver um reajuste das contas públicas nesse momento para que houvesse uma diminuição dos valores, as despesas do governo como um todo. Com isso já traria um equilíbrio nas contas públicas, traria essa diminuição de gastos para a manutenção da máquina estatal, e com isso seria possível diminuir também a carga tributária que impacta o bolso dos brasileiros, né? Mais de quase 3 trilhões de impostos arrecadados em 2022. Até por isso que uma reforma administrativa seria muito relevante nesse momento para trazer esse equilíbrio das contas públicas e a gente nunca ficar sempre tendo que correr atrás do contribuinte para conseguir dinheiro, arrecadar, para que haja um fôlego financeiro por parte do Estado. Bom, sobre esse excesso de impostos cobrados no Brasil, a gente chama agora o Diogo Schelp. Sua pergunta, Diogo. Pois é, bom dia também. Olha, uma das atividades, digamos assim, que surgiram em grandes empresas brasileiras, né, que é a chamada engenharia tributária. O emaranhado tributário no Brasil é tão grande que é preciso contratar especialistas, quando se trata de uma grande empresa, para fazer a tal da engenharia tributária e conseguir pagar menos impostos, navegando ali nas brechas da lei. Uma reforma tributária que simplifique esse emaranhado, né, das leis tributárias brasileiras, mesmo que não leve a uma redução de imposto, já seria uma vantagem para as empresas? Sem sombra de dúvidas, Diogo, com certeza uma reforma tributária traria, sim, esse alívio por parte das empresas, até porque o custo periférico, como dizem as empresas, né, o custo periférico para a contratação de advogados, contadores, para fazer toda essa engenharia tributária, justamente por nós vivermos nesse manicômio tributário, como muitos dizem, traria, sim, um grande alívio. Claro que a reforma tributária como um todo, ela não pode simplesmente trazer simplificação se essa simplificação vier a acarretar majoração da carga tributária. Por que eu digo isso? Porque já foi discutido há alguns anos de uma reforma tributária que, além da simplificação, ele trouxesse uma uniformidade tributária em termos de carga para mercadorias e serviços. Porque hoje os serviços eles são tributados pelo teto de 5% pelo ISS, mais PIS/COFINS, enquanto as mercadorias são tributadas a uma média de 18%, mais PIS/COFINS, mais IPI se for um produto industrializado. O problema é que 65% mais ou menos do PIB brasileiro é composto pela área dos serviços. E com isso, se a reforma tributária impactar uma equidade tributária para todos os serviços e mercadorias como um todo, isso pode vir a trazer uma majoração de carga tributária que vai ter como impacto direto um aumento de preços na economia.
Doutor Bruno, ainda aí, entrando nesse assunto aí da reforma tributária, ontem o Geraldo Alckmin, vice-presidente, falou no discurso que essa reforma tributária seria fundamental para a reindustrialização do Brasil. De que forma, então, isso poderia ser feito sem onerar, sem trazer mais gastos? Bem, Cláudia, é necessário que haja um estudo com seriedade nesse sentido para que haja uma diminuição desses custos periféricos, que eu mencionei, com uma simplificação de carga, por exemplo, a união de PIS e COFINS em um tributo só, isso já poderia ser uma forma de viabilizar isso. Claro que as reformas tributárias, elas falam geralmente em ir até além, unificar PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo em um tributo só. Isso já vai trazer um grande auxílio, um grande fôlego financeiro para as empresas, por conta da facilitação de como deixar a pessoa jurídica em conformidade com a legislação tributária. Esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado. O segundo ponto é que haja uma segurança jurídica, que as regras sejam claras e precisas e que não haja uma mudança de regras toda hora no meio do caminho. Toda a democracia que se preze, se preza por uma segurança jurídica, que não haja uma surpresa por parte do governo em relação aos contribuintes. Trago até como exemplo a revogação da diminuição das alíquotas de PIS/COFINS para receitas financeiras, que houve uma diminuição da alíquota no finzinho do governo anterior e já no primeiro dia do novo governo essa redução de alíquotas foi revogada e já traz ainda mais insegurança aos contribuintes. Por isso, um segundo ponto que tem que ser analisado é essa segurança jurídica. E um outro ponto que tem que ser trazido é pelo menos uma manutenção da carga atual, que já é muito alta. Justamente por isso, um estudo de reforma tributária que majore a carga tributária vai ser muito prejudicial para a economia. Diogo? Uma das promessas, né, feitas pelo presidente Lula durante a campanha era a de reajustar, né, corrigir o limite de isenção para a tabela do imposto de renda pessoa física para 5 salários mínimos. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, inclusive falou recentemente sobre isso, disse que essa é uma decisão que poderá ocorrer apenas ao longo do ano para valer a partir do ano que vem. Há o risco de que, ao fazer isso, ao elevar esse teto, digamos assim, o governo acabe criando outros impostos, por exemplo, um aumento no IOF ou uma espécie de CPMF para compensar a perda arrecadatória que viria com essa correção? Essa correção, por um lado, ela é muito benéfica, isso vale ser dito, ela é muito necessária, até porque, salvo engano, desde 2015 ou 2017, a tabela do imposto de renda não sofre correção. Ou seja, o que valia R$1.000 em 2015 ou 2017, hoje não vale mais R$1.000, vale 1.200, 1.300 por conta da inflação. Só que sem o reajuste da tabela, a gente acaba pagando mais imposto de renda sobre a renda, porque atualiza-se o valor, mas não atualiza-se a tabela. Com isso, isso começa a atingir diretamente o patrimônio do contribuinte. Por isso, o reajuste da tabela ele é essencial para que seja realizado. Mas sim, há um risco de o governo, verificando a perda de arrecadação, ele acabe majorando algum outro tributo para fazer esse rearranjo de contas, o que não seria o ideal. Vale dizer que é provável, já há um palpite de que esse rearranjo não se dê contra a pessoa física, até porque qualquer tributação em cima de pessoa física é muito impopular. É provável que isso se dê em cima da pessoa jurídica, aumentando a alíquota de PIS/COFINS, por exemplo. Mas isso não seria o ideal. O ideal seria que, havendo esse reajuste da tabela, houvesse um rearranjo das contas públicas e uma diminuição de gastos, e não uma busca, uma sanha arrecadatória por si só. Doutor Bruno, o novo governo aí avalia fatiar essa reforma tributária, né? No que se refere à reforma tributária do imposto de renda, a ideia inicial é encaminhar uma nova proposta. De que forma deveria ser essa proposta? O que a gente pode esperar dessa proposta no novo governo? O fatiamento da reforma tributária ele é benéfico, até porque você consegue inicialmente providenciar aquilo que é menos, vamos dizer assim, polêmico. Até porque uma reforma tributária que envolva PIS/COFINS ou, pior ainda, o ICMS,
ele causa muita rejeição por parte do Congresso, até porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação da maioria dos estados do país. Por isso, o fatiamento ele acaba sendo benéfico justamente para que a reforma ande. E com relação à reforma do imposto de renda, especificamente, o ideal seria que houvesse uma maior permissão para deduções de despesas em termos de imposto de renda, até porque muitas das despesas que o contribuinte, pessoa física, tem, ele se dá justamente por, entre aspas, não confiar nos serviços estatais. Muitos contribuintes preferem pagar um plano de saúde porque acabam não querendo ir para o serviço público. Muitos preferem ir para uma educação de escola privada por compreender que o ensino seria, entre aspas, melhor do que no ensino público. E com isso, essa pessoa vai se desfazendo de renda para se valer de serviços que já são fornecidos pelo governo. Por isso, uma ampliação nas deduções seria algo muito vantajoso. Além disso, também seria muito bom que houvesse uma previsão legal de atualização automática das faixas do imposto de renda, para que o patrimônio do contribuinte não venha a ser consumido pelo imposto de renda ao longo dos anos. E, além disso, seria relevante, já num segundo passo, que haja uma maior desoneração do imposto de renda, uma mais equalizada tributação do imposto de renda, para que haja uma desoneração da tributação sobre o consumo, pois a tributação sobre o consumo é o que mais impacta a vida do brasileiro, principalmente o brasileiro que tem necessidades mais essenciais. Embora a gente tenha uma desoneração sobre os produtos de cesta básica, ainda assim a tributação sobre o consumo é a que mais atinge a população em geral. Diogo, temos tempinho aí para uma última pergunta sua. Doutor, você falou sobre a importância de aumentar as possibilidades de deduções no imposto de renda. No entanto, a última fala de Fernando Haddad foi no sentido contrário, né? Ele disse que quer fazer um pente fino nas deduções e ele já falou que eles consideram, inclusive, a possibilidade de retirar deduções, limitar, inclusive, estabelecer um teto para as deduções para a saúde, por exemplo. No fim das contas, quem sairá mais prejudicado com reformas desse tipo? A classe média? Provavelmente a classe média, sim. Se a reforma for nesse sentido da fala do Fernando Haddad, a classe média vai ser uma grande prejudicada, justamente por conta de que ela se vale muito das deduções de imposto de renda. Mas, além disso, a população em geral, não só a classe média, a população, as classes mais baixas também vão sofrer com relação a isso, justamente porque, com uma limitação de uma dedução de imposto de rendas, aquela família que venha a se valer também de serviços privados, ou seja de saúde, seja de educação, também vai ter impossibilidades de dedução nisso. E, infelizmente, esse modelo de retirar ou limitar deduções, ela acaba sendo muito prejudicial, visto que, em comparação com outros países, por exemplo, os Estados Unidos, eu gosto de dar o exemplo dos Estados Unidos aqui, embora a carga tributária, em termos de alíquota percentual, seja um pouco mais elevado do que daqui do Brasil, eles têm uma maior permissibilidade com relação a deduções. Trago como exemplo, por exemplo, se você utiliza o seu carro para ir trabalhar, você pode deduzir a gasolina que você utiliza. Veja que isso há uma análise da tributação da renda para que se permita que você busque conseguir sua renda mesmo, que você vá atrás do seu sustento. Então, as limitações elas são para coisas supérfluas e não para coisas que são essenciais para a sua sobrevivência. Muito bem, nós conversamos com o advogado Bruno Romano, especialista em direito tributário. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa quinta-feira, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa quinta-feira para todos os telespectadores.